para as crianças. Ah, por que a senhora não leva para casa? Ah, porque o padrasto não quer. Ah, porque meu marido, meu amante não aceita. Então, com pena, ela vai lá levar uma muda de roupa, mas deixa a criança na rua. O problema social é grande. Então, nós precisamos, acho que a ação social está entrando por um caminho correto, se conseguir manter, que é enviar essas crianças para entidades, que essas entidades saberão fazer. Eu não sei se é do seu tempo, você é bem mais jovem do que eu, mas antigamente as igrejas, de uma forma em geral, faziam esse trabalho. E não existia menor de rua, criança de rua, era muito difícil. Os hospitais, quando as freiras tomavam conta, os hospitais eram outra coisa. Tinha outro visual, outra maneira de atender as pessoas. Então hoje não, hoje está muito na mão do governo, nós cobramos só do governo. Tem de se humanizar essa relação. Cobramos só do governo e esquecemos de cobrar da sociedade, que pode ajudar a humanizar. Eu acho que precisa humanizar esse atendimento em todos os lugares, começando por HGE, por pronto-socorros, começando por... Então eu acho que a sociedade tem que ser envolvida e as entidades têm que ser envolvidas e entidades também têm que ter responsabilidades, como nós temos em Maceió grupos ótimos, tem o Grupo Herê que faz um trabalho extraordinário, tem várias ONGs que fazem trabalhos extraordinários e isso tem que crescer. E se a prefeitura, se o poder público resolver, ao invés de ele querer fazer, que é difícil dele fazer, difícil do governo fazer, né? Porque você vai abrir lá uma recuperação, vai botar funcionário público, o funcionário vai querer viver a carga horária dele e ir para casa. E não é nenhum envolvimento a mais. É muito difícil. Nós temos uma casa de recuperação em Caruaru. Olha, Gorete, é difícil. A gente leva 20 jovens. Primeiro, que o internamento demora 1 ano. A gente gasta em média R$400 por mês por cada jovem. Fica 1 ano, não abre vaga para outros, né? Outra coisa, quando eles saem da droga, quando eles começam a sair, eles comem muito. O consumo de alimentação triplica. E às vezes você trabalha 1 ano, quando termina, um sai de lá pastor, outro sai de lá missionário, outro sai de lá marceneiro, e 50% sai de lá e na rodoviária já compra crack, já compra maconha e começa tudo de novo. É uma questão difícil, tem que ser muito estudada, é sofrível trabalhar com meninos de rua, com meninos da rua, com famílias da rua, porque, eu digo, a rua é atraente, né? Eles têm uma clínica, uma recuperação, como uma prisão. Em termos de orçamento, a contribuição do município e da sensibilidade inicialmente do município e da Câmara Municipal de Maceió para o que foi aprovado, pode-se dizer que é suficiente para dar cobertura a essas ações, implementar essas ações este ano? Não, suficiente nunca vai ser. Se a gente esperar, eu tenho 5 mandatos, vou para 20 anos, eu não tenho mais ilusão. Se a gente esperar unicamente pelo poder público, nunca vai ser suficiente, né? Porque agora mesmo se cortou 20% de algumas verbas que se davam às instituições. Não se cortou por maldade. O prefeito não fez isso por maldade. O prefeito cortou para que esse 20% atendesse outras instituições, crescesse a rede. Só que aí a gente criou um problema. Falta exame aqui, falta isso aqui, falta aquilo ali. Então, publicamente, nunca vai dar. Só vai dar quando a sociedade fazer a sua parte. A sociedade, 2 pontos, empresários, quem pode realmente investir? Empresários, igreja. A igreja não pode existir só para ganhar dinheiro. A igreja tem que trabalhar. Tem que fazer parte da rede social. Parte. Eu tenho um exemplo. Nós somos uma igreja tradicional, que é quadrangular, uma igreja tradicional, vai fazer 100 anos. Mas eu, em Maceió, eu sou um exemplo nacional dentro da igreja. Por quê? Porque nós temos um núcleo com 200 crianças que fazem judô, que não são da igreja, que isso que é importante. Eu ajudar as crianças da minha igreja é uma coisa. São da comunidade. Você ajudar seus filhos é ótimo. Quero ver você ajudar
quem não tem nenhuma ligação com você e precisa de você. Essas crianças cujas famílias não têm vínculo com a igreja. Com a igreja. E nem eu conheço, nem eu os conheço. O que eu fiz? Eu coloquei um propósito com a igreja, vamos pagar os professores e vamos pagar as mensalidades e vamos dar o espaço. E o resultado? É extraordinário. São 2 trabalhos que eu tenho, 3 que é a razão da minha vida. Esse trabalho do judô, que eu quero aqui deixar um abraço, parabenizar o professor George, que já foi campeão. Nós já temos hoje campeão brasileiro, nós já temos hoje campeão nordestino, nós já fizemos aqui um campeonato brasileiro de judô e esse trabalho a gente patrocina. Eu, minha igreja, meu gabinete, eu trabalho em cima disso. Nós podemos dizer assim, nós temos na Santa Lúcia 200 crianças recuperadas. Pela disciplina, que o judô... estão em casa com o pai e com a mãe, e os pais e a mãe dão testemunho, meu filho mudou, minha filha mudou, na escola são uma bênção, uma parte minha. Eu tenho 38 times de futebol. É trabalhoso? Eu tenho assessores que não vão no meu gabinete, trabalho só lá. Tem que cuidar, tem que apartar briga, tem que cuidar. Porque nós fizemos o quê? Nós misturamos o jovem sadio com o jovem doente, com o viciado. E fizemos um namoro, uma amizade. E aquilo ali geralmente dá casamento e acaba bem. Então você vê, saiu da igreja quadrangular, vou lhe dar um exemplo, o Souza, que hoje brilha no cenário nacional, Jadilson, que hoje brilha no cenário nacional, e vários jogadores, nós temos jogador até no Paris Saint-Germain, que saiu daqui, que estão hoje aprendendo. Temos crianças na escola do esporte, temos um menino chamado Bambam, que a gente tirou da droga e hoje já está na escolinha do Corinthians. E é um futuro para o futebol alagoano e brasileiro. Nós temos crianças na Bahia, nós temos crianças no Vitória. Então, o futebol, o esporte de uma maneira geral, tem que se investir no esporte, na educação, governo e sociedade. Porque senão nós não vamos chegar a um denominador. Bem, pastor João Luiz, nós vamos dar o nosso primeiro intervalo aqui no Frente a Frente e a gente volta em menos de 1 minuto. Até já. Voltamos com Frente a Frente, que hoje recebe o pastor João Luiz, vereador por Maceió, pelo Democratas. Bem, pastor João Luiz, estávamos falando sobre as propostas, as vias de recuperar jovens, né, um trabalho que o senhor desenvolve também paralelamente à sua atividade parlamentar. E falemos sobre essa questão da educação. O senhor me dizia que, aqui no intervalo, que a educação é um dos pilares, e nós sabemos disso. Há hoje, a olhos vistos, um entendimento entre o governo do estado e o município de Maceió para tirar, justamente, para unificar esse acesso e o sucesso da criança na escola, na rede pública, porque quando os indicadores educacionais são mostrados nacionalmente, que apontam Alagoas com seus baixos indicadores, seus baixos índices, não se sabe, não quer se saber se a criança é do município ou do estado. Mesmo a gente sabendo que de 4 crianças matriculadas, 3 estão nos municípios. Então, o estado tem que tomar a iniciativa e os municípios têm de se sensibilizar e aderir a esses programas. Mas, com relação à contribuição das igrejas nessa questão da educação, o senhor, enquanto pastor, enquanto integrante do Democratas, tem propostas? Tenho. Nós estamos pagando o nosso erro do passado. Há 20 anos atrás, a gente tinha 70 mil crianças fora da rua. E eu já dizia, nós vamos ter 70 mil problemas na frente, fora da escola. Fora da escola. A criança fora da escola é um problema. Eu estive, semana passada, na prefeitura, agendei para conversar com o prefeito, e a nossa conversa foi exatamente essa. Por que não utilizar, conversar? Eu fui me colocar à disposição. Primeiro, como pastor da igreja quadrangular, prefeito, as 220 igrejas nossas são suas durante o dia.